Vamos ler uma passagem que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 17. É uma passagem conhecida, mas uma passagem que vai falar muito do que é o livro de essa carta, epístola de 1 João. Os irmãos vão me ajudar e nós vamos ler sucessivamente. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler o outro. Inclusive está projetado, se os irmãos quiserem acompanhar. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão e está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém, irmãos. Pois eu vos escrevo, porque conhecereis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Muito bem, irmãos. Então, essa carta de João, ela é bem interessante, porque ela foi escrita para vários tipos de pessoas. Os irmãos devem ter percebido que ele falou sobre pais, sobre filhos, sobre jovens. Ele falou para pessoas que vivem na concupiscência, para pessoas que já tiveram a fé, abandonaram a fé, para pessoas convertidas que têm realmente um lado espiritual, uma fortaleza espiritual, pessoas que pensam que creem em Cristo, mas vivem como se Cristo não existisse. Ele alertou sobre um tribunal celestial que nos julga todos os dias, por alertar sobre heresias e doutrinas do anticristo. Naquela época havia uma doutrina que estava se espalhando
segundo a qual o que valia era o espírito. O homem podia pecar à vontade, porque era apenas matéria. O que valia era o espírito, então por se dedicar aos prazeres da carne. Havia também outras doutrinas que diziam que era impossível que Deus tivesse se corporificado em Cristo. Então havia essa doutrina. Então João escreveu isso. E esse fato me fez lembrar de um livro que nós estudamos na escola dominical, chamado O Cristão Ateu. Escrito por esse pastor Craig, é um americano, e é interessante que ele fala que a maioria das pessoas crê em Deus, mas vive sem que Deus existisse. Não tem temor a Deus, né? E ele fala até, comentando assim, que esse livro foi escrito antes do Covid, né? Mas ele já fala em pandemia espiritual, que dissemina com rapidez, capaz de envenenar, adoecer e até matar para todo sempre. São pessoas que às vezes estão na igreja, tem cristão ateu em tudo que é lugar, mas qual é a definição dele? Ele não vive como se Cristo existisse. Ele diz, crê em Deus, mas não dá nenhuma importância a isso, porque Deus tem que ser a nossa companhia, de manhã, de tarde e de noite, né? Até existe um hábito, as pessoas orarem antes de dormir, orarem logo com acorde, nas refeições, etc. São hábitos saudáveis, mas não podem ser hábitos mecânicos. Devem ser hábitos que realmente você está procurando a comunhão com Cristo. E eu faço uma pergunta agora. Como é que você se sente? Você leva Deus a sério? Deus é prioridade na sua vida? Você é um cristão ateu? Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse? Bem, outra razão por que esse livro foi escrito está lá em 1 João 5,12. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, ao qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. Então, irmãos, talvez eu tenha errado esse texto, porque o João 12 diz o seguinte, 5,12, 1 João 5,12 diz que esse livro também foi escrito para que vocês tenham a certeza da vida eterna. E o cristão tem que ter a certeza. Então diz assim, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então nós temos a vida eterna. Mas como eu comentei no início, esse livro também foi escrito para que nós saibamos que nós somos julgados todos os dias. As pessoas pensam que elas vão ter um julgamento no final dos tempos. Então eu posso fazer tudo o que eu quero e no final da minha vida eu dizer, agora eu vou andar com Deus. Mas nós vamos mostrar agora que isso não é verdade. E a primeira coisa que eu queria mostrar para os irmãos se encontra no capítulo 2 de Jó, versículo 1. Né? Um dia que os filhos de Deus vieram para apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás. Entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o que é que Jó fez? Ou o que é que Satanás fez? Atacou Jó, dizendo para Deus, olha, ele é muito bom, porque ele tem tudo. Toca nas coisas dele. Então, Jó foi provado porque Deus permitiu, mas ele recebeu uma acusação de Satanás. E nós temos esse inimigo nos atacando diariamente perante o tribunal celestial. Se nós formos, porém, para Zacarias, capítulo 3, versículo 2, nós vemos que Satanás, o sacerdote é submetido a Satanás. Se for no cabeçalho do título, tem aqui que o próprio diabo procura se opor perante Deus ao sacerdote. E diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás,
O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então o inimigo procura nos atacar diariamente, fazendo falsas acusações. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam assim, pois é, tem uma vozinha que fica dizendo assim, você no passado errou, eu já pedi perdão a Deus, mas continuo sendo acusado. E isso é o inimigo fazendo isso mesmo. Então a gente tem que pedir perdão, confessa os pecados, pede perdão, tem que descansar no Senhor, porque esse inimigo falaz procura sempre estar nos perturbando. Veja o que disse Billy Graham em determinada ocasião. O diabo não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso em você. Ladrões não roubam casas vazias. Então, quando você está sendo atacado, muitas vezes, é porque você tem algo precioso. Você é um servo do Senhor. Você é uma serva do Senhor, que é atacado, mas porque você é algo precioso nas mãos de Deus. E nós não podemos deixar que isso nos impossibilite de sermos as melhores pessoas. Eu queria também ainda ler um texto que se encontra ainda em 1 João, que nós acabamos de ler, lá no versículo 2, que diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, coisa importante, tem um tribunal, mas nós temos o quê? Um advogado. E Deus é tão bom que deu o advogado e também ofereceu um sacrifício por nós, que foi o próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, em Lucas 22, versículos 31 e 32, nós vamos ver que o Satanás tentou também atacar Simão Pedro, e disse assim, Simão, Jesus falando, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, Deus nos livra de muitos perigos que a gente nem sabe. É uma determinada feita, há 5 anos atrás, eu e minha esposa, eu tenho um encontro quinquenal em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde eu me formei, e nós ali, naquele encontro, a gente se reúne, relembra o passado, comenta o presente, fala do futuro, que já não é tão grande, né? Quem tem mais estrada para trás do que para frente, mas temos a vida eterna, que é infinita, né? E aí a gente foi à Foz do Iguaçu. Eu disse, vamos à Foz do Iguaçu, porque é um lugar que você não conhece e eu considero um dos lugares mais lindos da Terra. Não existe uma cachoeira, uma catarata igual a Foz do Iguaçu. É uma coisa maravilhosa. E eu morei ali, e muitas vezes eu fui ali levando grupos, levando familiares, e nós fomos. E na volta, né, a gente teve que acordar meio de madrugada, pegar o avião para Campinas, e nós dormimos a viagem inteira. Quando nós fomos descer do avião, tinha aqueles comissários de bordo distribuindo o lanche, né? E eu perguntei assim, você não distribuiu o lanche durante a viagem? Ele disse, não, você não percebeu o que aconteceu? Eu disse, não. Houve uma tremenda turbulência aqui, o avião em polvorosa e vocês não viram nada. Eu disse, não, porque o meu Deus estava nos protegendo e nós dormimos a viagem inteira. Então, esse é o nosso Senhor. Eu nem soube que tinha sido protegido, mas Deus faz isso conosco. Nessa mesma viagem, já que comecei a história, e desculpe contar a experiência pessoal, na volta nós não dormimos, né? E o avião começou a ter uma turbulência tremenda. E aí uma senhora fez, ai. Aí outra vez, aí começou aquele tumulto. Aí nós começamos a cantar, né? Aquele hino, o mestre, o mar se revolta. E aí eu comecei, minha esposa foi acompanhando, daqui a pouco tinha alguém lá na frente, começou a cantar. E apesar da turbulência continuar, o avião permaneceu em silêncio, todos permaneceram em silêncio, acalmando o coração. Porque esse nosso Deus nos livra de muita coisa, irmãos, e a gente precisa crer nisso. Mas, voltando ao nosso tribunal, eu queria passar para Apocalipse 12:10, que diz assim, então ouvi uma grande voz do céu proclamando,
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não inventei esse tribunal, não. Está em Apocalipse, irmãos. De dia e de noite você é acusado. Por isso nós temos que andar, considerando que Deus está próximo a nós, que Deus está conosco por meio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios desse Espírito Santo. Muito bem, mas nós temos um advogado. E quem é que pode usar esse advogado? Quem já esteve num tribunal aqui? Ninguém. Há alguns já, né? Espero que como testemunha, né? Não como réu. Mas, às vezes, a gente é acusado de algo injustamente. Afinal de contas, Jesus também foi acusado injustamente. Não é verdade? Então, no tribunal, minha esposa é juíza, de vez em quando eu vou lá, né? Normalmente, do lado direito está o acusador, o promotor, né? No caso, no tribunal celestial, Satanás. Do lado esquerdo está quem? Jesus, o nosso advogado. Mas muitas vezes a gente quer contratar um advogado e não consegue, não é verdade, irmãos? Não tenho dinheiro para pagar, não consigo, vou à defensoria pública, é difícil. Mas nós temos um advogado. Mas vou contar uma coisa para os irmãos. Ele não defende qualquer um. Há algumas condições pré-estabelecidas para ele nos defender. Então, se nós somos lá em Lucas 22, 31, 32, nós vamos ver que deles todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, esse texto está em Atos 10, 43. Todo aquele que nele crê. Essa é a condição, irmãos. Tem que crer nesse Senhor. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está na hora de começar a pensar. E esse Deus maravilhoso enviou seu Filho. E nós temos que crer nele para ter a salvação. Outra condição, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos, antes de ter os pecados perdoados, ter o quê? Confessar os pecados. E antes de confessar, tem um outro detalhe, que é que a gente tem que fazer? Arrepender-se. Se eu não me arrependo, não adianta eu confessar. Né? Eu chego lá para a irmã aqui e digo, irmã Rosilene, eu tirei sua carteira, desculpa, tá? Me perdoe, mas eu não me arrependi. Aí daqui a uma semana, irmã, novamente foi sem querer. Então, eu tenho que me arrepender, e o arrependimento significa não voltar a fazer aquilo mais. Pode até ocasionalmente acontecer, mas não repetidamente eu cometer o mesmo pecado. Irmãos, arrepender é mais difícil do que confessar. E como é que a gente se arrepende? Pedindo a Deus para colocar esse sentimento de arrependimento no nosso coração. Eu me arrependo, confesso e oro, Senhor. E todo dia eu me arrependo disso, põe esse sentimento no meu coração. Porque se eu realmente me arrepender, não vou voltar a cometer aquela mesma falha. Voltando lá para 1 João, aliás, 1 João, né? Nós vemos que, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa de quê? Do nome de Jesus. Então é importante que a gente nunca perca de vista que é Jesus quem perdoa, não é nós de qualquer maneira. Né? E outra condição para que os nossos pecados sejam perdoados se encontra ainda lá em João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é outro problema do cristão. Nós somos muitas vezes justiçados, ou seja, sofremos injustiça por causa da nossa fé. Muitas vezes de forma disfarçada, às vezes de forma bem sutil. Mas nós temos essa palavra do Senhor, essa promessa que diz que vai nos purificar de toda injustiça.
Outra ainda em 1 João. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí, tem esse cidadão chamado Martin Lloyd Jones, que escreveu essa palavra aqui. Um cristão de verdade não é uma pessoa boa. Então, se você está pensando que você é uma pessoa boa, não é. É um pecador vil, que é salvo pela graça de Deus somente. Nós não somos bons, nós não merecemos, não é as boas obras, não é porque eu ajudo aqui e ali, não é porque eu faço aquilo, porque eu oro. É pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos. Então, é preciso que a gente tenha sempre essa noção de que nós somos acusados, nós temos um advogado, mas não é porque nós merecemos, não é porque nós somos justos, é pela graça do Senhor que nós somos salvos. E aí eu queria passar para um terceiro ponto, que seria, e aí, como é que nós vamos andar como Jesus andou? Se nós temos que ser parecidos com eles, nós temos que andar como ele, que nos amou, como ofereceu sua vida em sacrifício por nós, nós temos que andar com ele. Então, continuando aí ainda em João, partindo agora para João 13, João 15, 3-6 diz: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, nós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra de Jesus dizendo que ele era a videira. Então, essa é uma das coisas para eu poder andar com Jesus, eu tenho que dar frutos. Não posso ser aquele crente que diz assim, não, eu gosto muito, eu creio em Deus, gosto da igreja, mas eu não gosto de ir à igreja. Então, ele não dá fruto, dificilmente vai dar fruto, apesar de que a gente não dá fruto só na igreja, mas no trabalho pode ser. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo, a dona Cléia, infelizmente hoje ela não veio. Essa senhora, ela é uma evangelista assim que eu fico impressionado com ela, né? Uma vez ela teve uma reunião dos aniversariantes, mensal, lá na 4ª Região Militar, e ela fazia aniversário e ela pediu para tocar uma música. E ela tocou um hino. Depois que ela tocou um hino, ela pediu para fazer uma oração. Aí ela pegou, o coronel Timóteo faz a oração. Tá? Aí depois que eu fiz a oração, ele disse, eu podia dar uma palavra, general? Eu disse, não, pode. E aí ela, em 5 minutos, deu a mensagem da salvação. Ela tem um talento especial. Lógico que pode ninguém ter se convertido, mas a palavra foi lançada. E muitas vezes Deus espera que aonde nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, com nossos amigos, na igreja, nós estamos testemunhando de Cristo. Nós tenhamos dando frutos, né? Damos frutos. O maior fruto que nós podemos dar, qual é? É trabalhar pela conversão de alguém, pregar a palavra. Não sou eu que vou converter, o Espírito Santo. Eu pertenci a uma igreja nos Estados Unidos, quando lá morei, que o pastor, era uma igreja muito grande, tinha 3 vezes o tamanho da nossa, cara, tinha 6 mil membros, né? Uma igreja tinha trabalho missionário em 60 países, e realmente uma igreja fabulosa. E uma vez o pastor pediu autorização para fazer um culto no dia de sábado à noite, porque lá tinha 2 cultos domingo de manhã, 2 cultos domingo à noite, mas ele queria fazer um sábado porque ele tinha ganho uma moto da igreja, uma Harley Davidson, e ele entrosou-se com um grupo de motoqueiros, né? Mas os motoqueiros não queriam vir à igreja no domingo, porque é o dia que a gente vai passear, e se eu fizer um culto domingo à noite? Vocês vão. A gente, às vezes, se não pode ir contra as pessoas, a gente se alia a elas, né? E a igreja autorizou, e ele fez o culto no domingo, no sábado à noite, e foi impressionante, porque havia mais de 1000 motoqueiros lá. Porque um foi dizendo, vai ter um culto só para os motoqueiros, vai ter um culto só para os... Aliás, motoqueiro não, motociclista, né? O pessoal que usa moto não gosta desse termo. E aí, ele estava comentando no domingo, irmãos,
Eu, quando convidei aquela turma, eu achei que poucos iriam. E preguei para eles, mas eu sabia que a obra não é minha. A minha obrigação é dizer, Cristo é quem te salva. Agora, quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora, se eu não disser para ninguém, for um agente secreto, porque tem crente secreto, né, irmãos? Ninguém sabe, está disfarçado. Se eu for agente secreto, como é que o Espírito Santo vai poder trabalhar? Vai usar talvez outra pessoa, mas muitas oportunidades serão perdidas. Então, irmão, nós temos que ser como a videira, nós temos que dar frutos. Voltando naquele versículo que nós já falamos, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança ao fogo e o queimam. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, guardamos os seus mandamentos. Outra condição que nós temos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Guardar os mandamentos, irmãos, é super importante. E é uma promessa. A gente gosta de muito dizer assim, não é? Não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Mas, se a gente for lá no Salmo 103, versículo 17, acho que é 17 e 18, diz assim, porque a misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para o guardarem. Então, vê, as misericórdias vão de eternidade em eternidade, mas há algumas condições pré-estabelecidas que nós devemos cumprir. Aí, para andar, então, como Jesus andava, eu pergunto, como é que Jesus andou? Jesus fez muitas coisas, mas 3 coisas basicamente ele fazia. Ensinava, curava e fazia o bem. A irmã pode dizer, mas ele não orava também, fazia outras coisas. Mas ele ensinava, curava e fazia o bem. Irmãos, andar com Jesus não é fácil. Andar como Jesus andou não é fácil. Veja o que disse Billy Graham sobre isso. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. O irmão está disposto a dar tudo para ser discípulo de Jesus? Porque significa submeter a minha vontade à vontade de Deus. Significa o Espírito Santo guiar minha vida. A gente fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Não quer estar cheio do Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. E não é fácil, irmãos, porque nós temos a nossa carne, que é uma luta diária. Mas vamos ver que o discipulado custa tudo. Como é que nós podemos ver lá em João 7? Né? O que é que Jesus fazia? Corria já em meio à festa, e Jesus subia ao templo e ensinava. Ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe essas letras sem ter estudado? Como é que você sabe? Porque ele não tinha estudado com os mestres da lei, com os rabinos, com os escribas, mas tinha uma sabedoria muito grande, sabedoria que vinha do alto. Então ele ensinava. E nós temos ensinado aos nossos filhos, ao irmão na igreja, com a demonstração, no trabalho. E qual a primeira forma que a gente ensina? É pelo testemunho. Né? Olha, aquele ali, eu muitas vezes ouvi essa palavra no meu trabalho. Entrega para o fulano porque ele é crente, tudo que ele faz é bem feito. Glória a Deus por isso. Né? Mas também já ouvi outro lado, que é triste. Fulano vive com a Bíblia na mão, mas não trabalha direito. Então, irmãos, esse testemunho pessoal nosso é importante, porque ele vai ensinar às outras pessoas quem nós somos.
Lá em Atos 37 e 38 diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Deus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos quanto os oprimidos do diabo, porque o Deus era com ele. Então, Jesus fazia o bem. Irmãos, nós estamos vivendo tempos terríveis. Aqui na nossa porta, a gente, quando sair, já vai encontrar pessoas mendigando, pessoas perdidas, pessoas procurando alguma coisa. Graças a Deus que nossa igreja, nós temos um trabalho de assistência social muito bom, mas ainda é pouco perante o muito que nós podemos fazer. E muitas vezes a gente terceiriza. Eu dei oferta, eu fiz isso. Mas a gente tem que ir. Quantas vezes uma palavra de atenção com uma pessoa dessa muda a vida delas? Né? Aquele pastor que esteve aqui da primeira igreja batista de São Paulo, ele dá um testemunho. Deu um testemunho aqui nesse púlpito, mais de uma vez já. Que ele voltava, ele abandonou, um empresário, abandonou a casa, foi viver na rua, porque as drogas o foram consumindo, perdeu tudo que tinha. Mas um dia ele ia passando e tinha uma senhora lá embaixo de um viaduto com uma criança, e ele falou para ela: aqui é perigoso. E ela falou assim: olha, Deus te abençoe, Deus tem alguma coisa boa para você. E aquele homem pegou aquela palavra que não saiu da mente dele. E ele ficou ainda algum tempo naquele mundo vil, mas sempre com aquela mente: Deus tem uma coisa boa para você. Uma palavra simples que foi dada por uma irmã e mudou a vida dele. E ele acabou se regenerando e hoje é pastor de uma igreja em São Paulo. Veja que transformação de vida. Porque quando você anda como o mestre andou, você consegue, pelo seu exemplo, transformar também vidas. Lá em Gálatas, aliás, aqui ainda em João 9,15, ainda sobre o que Jesus fazia. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegava a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. É aquela cego de nascença que Jesus curou. Então Jesus curava. Nós não temos esse poder de curar, mas Deus tem. Nós podemos orar pelas pessoas e Deus vai manifestar a sua vontade, se vai curar ou se não vai curar. Mas nós não podemos ficar omissos. Né? Uma vez um irmão falou: não, negócio de orar não muda nada. Muda sim, irmãos. Lembra do rei Ezequias? O profeta foi lá e disse: Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. Ezequias orou, virou para o lado, orou. E quando o profeta estava saindo do palácio, voltou, Deus falou com ele: vai lá, disse que ele vai ter mais 15 anos de vida. Deus muda as coisas, irmãos, e a gente pode orar por isso. Então, lá em Gálatas 2, no versículo 20, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, eu tenho que me parecer com Cristo. Se eu me pareço com ele, eu tenho que andar como ele andou. Então, conhecer a Cristo é fundamental para que nós possamos andar e parecer com ele. Mas existe um perigo nesse meio caminho, irmãos. É o perigo de amar o mundo. Vejam lá o que disse me adiantei aqui. Lá em 2 Timóteo 3,5. Ele fala nesse capítulo sobre os tempos que nós estamos vivendo, tempos tenebrosos, de pessoas revoltadas, abnegando a fé, abjurando a fé. E ele diz assim: tendo forma de piedade, ou seja, essas pessoas têm a forma de piedade, no entanto, negam o poder de Deus. Foge também desse. É um conselho que Paulo está dizendo ao seu discípulo. Irmãos, é o fingimento externo, isso aí. Né? Ele aparentemente é cristão, aparentemente ele professa, mas interiormente ele é totalmente diferente. Usa o vocabulário do cristianismo.
É um cristão ateu, poderíamos dizer. Mas nega o âmago do Evangelho. O que é o âmago do Evangelho? Transformação de vidas. Transformação de vidas. Se você é um crente não transformado, peça a Deus para transformar a sua vida. Se você não é crente ainda, aceite Jesus como seu Salvador para ter a sua vida transformada e você vai viver que maravilha vai se tornar a sua vida. Não livre de conflitos, mas com a paz que só Jesus pode dar. Então, essa transformação de vidas é feita como? Por meio de um Redentor ressuscitado, por meio da verdade, da palavra de Deus, é uma palavra divina inspirada por Deus. Nós temos esse manual aqui. Ó. Esse tem que ser a nossa bússola, irmãos. Quem não lê isso aqui todo dia não vai nunca andar como Jesus andou. Tem que ser o nosso manual. E temos que deixar o Espírito Santo nos controlar. Irmãos, eu estou falando disso, mas parece fácil, mas não é. É difícil. Mas tem que haver determinação nossa, tem que haver persistência. Né? E cada um tem que criar o seu hábito. Eu me lembro de um pastor Vilarinho, lá da Igreja Batista Central, em Brasília, e ele acordava todo dia, 3 horas da manhã, para orar. Aí ele contou isso um dia na igreja, muitos irmãos começaram a tentar acordar às 3 horas. E não conseguiram, naturalmente. Acordaram, mas cochilaram rapidamente. Porque cada um tem que criar os seus hábitos de oração, de leitura. Tem que separar, reservar o seu momento para estar com Deus. E olha o que diz Jonathan Edwards. O falso cristão parece limpo e claro a seus próprios olhos. Ele se acha a melhor pessoa do mundo. Mas o cristão, verdadeiro cristão, ao contrário, conhece o seu próprio coração. Sente que é um grande pecador. E quanto mais você se sentir mais pecador, mais você vai buscar esse Deus maravilhoso, vai buscar mais ter intimidade com Ele. Então, cuidado com o perigo de amar o mundo. O próprio, em 1 João, de 15 a 17, ele fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas é só uma janelinha que eu vou abrir. Mas essa janelinha vira um janelão, daqui a pouco há um vazão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece eternamente. O que é concupiscência, hein? Concupiscência é um desejo desmedido por bens materiais, por prazeres do mundo, por sexualidade, por poder. E ele dividiu em 3 coisas nessa concupiscência. A concupiscência da carne, que é o desejo sexual, os desejos sensuais. A concupiscência dos olhos, que é a cobiça. Tudo que eu vejo eu quero. O jardim do meu vizinho tá mais, a grama está mais verde do que a minha, né? Aquela orquídea que ele plantou está mais bonita. Por quê? Então, tudo que eu vejo eu estou desejando. Né? Não me contento com aquilo que eu tenho. E a soberba da vida é o desejo de prazer de qualquer maneira. Desculpe, de poder de qualquer maneira. Nosso país tem muito isso, né? As pessoas fazem tudo para ter o poder, até cometerem indignidade. Então, irmãos, essas pessoas vivem correndo atrás do prazer, através do dinheiro, através do poder, através dos prazeres sexuais. Então, isso é a concupiscência. Muito bem. O mundo passa, né, meus irmãos? E nós sabemos qual é a vontade de Deus, permanece eternamente. Concluindo, irmãos, há um tribunal celestial que nós somos julgados todos os dias, mas nós temos um advogado. Aquele advogado é aquele que nós cremos. Quem é que tem esse advogado aqui? Levante a mão. Glória a Deus por isso. Nós temos advogado. Nós temos um advogado que vai se opor ao inimigo. Temos que ter cuidado para não amar o mundo. Às vezes a gente ama tanto o mundo que fica difícil, né? Aí tem uma expressão, brincando, desculpe, os irmãos têm esse nome, né? É o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Quem tem esse nome, desculpe, irmãos. Temos que andar como ele andou. Como é isso, hein? Andar como ele andou. Voltemos a Billy Graham. Tudo que colocamos nas mãos de Deus
Em oração, tem solução. Tem saída, tem resposta. Pode não ser aquela que eu estou querendo, mas Deus vai dar uma resposta, vai dar uma saída. Então, essa é uma forma de nós andarmos com Deus, como ele andou, como o Messias andou. É justamente orar, entregar os nossos pensamentos a Deus. Outro, nós já comentamos, guardar as suas palavras e os seus mandamentos, né? Dar frutos, procurar parecer como Jesus em todas as formas que nós fazemos. E assim, meus irmãos, nós vamos conseguir andar como ele andou. Deixa esse texto de John Piper, que um dia disse: o tempo está se esgotando e a volta de Cristo está se aproximando. Que possamos estar prontos para encontrá-lo quando ele vier. Você está pronto?